O diretor da Codar, Companhia de Desenvolvimento de Arapongas, Davi Oliveira Ribeiro, que tomou posse da empresa no início deste ano, entrou com um processo de pedido de investigação junto ao Ministério Público contra a antiga gestão da empresa que esteve vigente entre os anos de 2012 a 2016. De acordo com o pedido baseado em um levantamento de dados documentais, a atual direção pede ao Ministério que investigue contratos de licitações que podem comprovar uma má gestão do dinheiro investido na empresa no período em que a antiga gestão esteve atuante. Sabendo que a empresa, que é de natureza mista, foi entregue à atual administração com uma dívida de mais de R$ 1.200.000. Bom, nós fizemos um levantamento, desde janeiro estamos fazendo levantamento, no sentido de detectar possíveis irregularidades havidas aqui na gestão da Codar. De primeira, nós chegamos à conclusão que a Codar existiam dois presidentes. Primeiro, um presidente de direito e segundo, um presidente de fato. Esse motivo nos deixa em uma situação difícil, porque a gente não sabe a quem ocorrer em caso de dificuldades, porque era dúbio a questão da gestão. E com relação a diversas irregularidades que foram levantadas durante esse período. Nós temos coisas aqui que nos deixa bastante chateado, deixa assombrado com certas coisas. Então, o correto foi que a Codar encaminhasse ao Ministério Público uma denúncia para que se apurasse e se desse responsabilidade a quem de direito. Essa denúncia é voltada em cima de uma má gestão ou uma gestão, de certa forma, fraudulenta também? Não, eu não diria fraudulenta, eu diria uma gestão temerária, porque a empresa não foi deixada em segundo plano. Haja vista as ocorrências que nós temos aqui, que fizeram parte da denúncia de erros administrativos, que a gente considera como erro administrativo. E vamos deixar com que o Ministério Público e a Justiça que sentencie, que dê o parecer dele se há legalidade ou se não há legalidade, se houve legalidade ou não. Quem seria essas pessoas que você mencionou, que seria o presidente de fato e o de direito? Olha, nós tivemos de direito 3 presidentes na Codar, nessa gestão, né? O Pedro de Marco Júnior, o Irineu Berestinas e o Alberto de Oliveira Júnior. E quem se manifestava respondendo pela Codar em todos os movimentos era o advogado Elton Luiz de Carvalho. Esse é o que se apresentava em todas, você levantarem dentro do Diário Oficial da Prefeitura, vocês vão ver que todas as observações que eram feitas da Codar eram feitas pelo advogado Elton. Então, se a Codar tem um presidente, quem responde pela Codar é o presidente. Algumas informações que podem ser feitas, que estivesse ligado ao jurídico, então o advogado sim seria chamado a fazer dar as respostas. Nessa questão administrativa tem também 2 pontos, o ponto tributário e o ponto trabalhista. Como é que está sendo levantada essa questão? Bom, além do ponto tributário e trabalhista, tem o problema da dívida maluca com fornecedores, que foi deixado como herança para a Codar. A dívida, vamos dizer assim, a trabalhista que nós temos, o grande problema trabalhista que nós temos, é que no ano de 2016, a Codar, com um quadro de funcionários, de 100 funcionários, foi dado férias somente para 10. O que acontece? Existe na lei que o funcionário não pode dobrar as férias, ele não pode vencer as segundas férias. Então, o que aconteceu? Nós tivemos mês aqui que nós tivemos 10 funcionários de férias para poder atender uma obrigação trabalhista. Certo? Nós tivemos que deixar o quadro, às vezes, com alguma dificuldade em função disso, porque não houve planejamento nisso. Era o último ano de gestão, talvez houvesse necessidade de algumas obras políticas, e em função disso deixaram de lado e não cumpriram a lei. Dentro das obrigações de tributos, nós temos casos graves, nós temos um caso grave, que foi a renegociação de dívida que não paga de tributo em diversas oportunidades no ano de 2016, né? Que foi as últimas renegociações foram no mês de dezembro de 2016, quase no apagar das luzes da gestão, né? Foi renegociado em torno de quase R$600 mil e que ficou para a gente pagar agora. E o pior disso também é que com isso nos obrigou também a tomar essa decisão que não era vontade da Codar ter feito. Dentro dessa dívida,
tem uma coisa pior ainda, que foi o não repasse para o governo federal dos valores que foram descontados dos funcionários. O funcionário paga o INSS e a Codar se não completou desse valor. A Codar não recolheu esses tributos ao INSS. Isso é uma questão complicada, está entendendo? A outra questão complicada foi a dívida que foi deixada de fornecedores. O que acontece? A partir de 2017, a Codar começou a trabalhar, a Codar teve que começar a fazer acertos de dívidas com fornecedores vitais, fornecedores que tinham participado de licitações e a Codar não tinha recurso para pagar. E o que acontece? Nós vamos começar a administrar essa dívida no sentido que a gente acertasse a dívida e conseguisse material para poder trabalhar.